Olá, é com muita alegria que eu estendo as boas-vindas a todos vocês que escolheram estar aqui no Teatro UOL nesse dia para celebrar e aprender um pouco mais do amor de Deus. E eu quero também estender as boas-vindas a todos vocês que nos assistem online. A nossa comunidade online ela é gigante. A gente tem compartilhado de histórias maravilhosas. E eu quero estender as boas-vindas a todos vocês. Bem, eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que, com periodicidade, têm devolvido os seus dízimos e ofertas, têm oferecido parte dos seus recursos para que esse ministério permaneça em pé. Graças a vocês, a gente tem conseguido fortalecer as nossas programações e chegar cada vez mais longe. Hoje eu queria fazer um convite para cada um de vocês, que você não se limite a essa programação, a experiência da comunidade somente na programação, mas que você se permita conhecer quem está do seu lado, que você proponha encontros, que você participe dos pequenos grupos, que você esteja inscrito em todas as nossas plataformas, conheça as nossas programações. Ontem, gente, teve uma live das famílias falando sobre educação, que ela está imperdível. A todos os pais, educadores, e mesmo quem não tem filhos, foi muito particular e importante essa live na perspectiva cristã sobre educação. Então, não perca as oportunidades de programação e de conhecer mais pessoas. Uma comunidade que vive essa experiência de amor, ela se fortalece na comunhão também entre os seus. Então, é importante que você participe e fique por dentro de tudo. E você também pode participar oferecendo seus talentos, parte do seu tempo. A gente tem oportunidades nas áreas administrativas, técnicas. A gente precisa sempre de voluntários. E se você tem disponibilidade, vem falar com a gente. Todos os nossos canais, aplicativos, site, tem algum canal que você pode se comunicar com a gente e nós iremos responder diretamente a vocês. Hoje nós temos mais um episódio da série maravilhosa e abençoadora sobre graça, com o pastor Edson Nunes. E eu espero que ela seja como um ar fresco, no seu coração, que você saia daqui com muita inspiração, com o Espírito Santo sobre a tua vida, para que você queira viver esse amor e compartilhar com mais pessoas. Que o Senhor esteja com a gente. Vamos orar, por favor. Querido Pai, a gente te agradece pela tua oportunidade, por esse amor que nos alcança, esse amor que se faz presente em todos os momentos da nossa vida e da nossa existência. A gente não consegue entender a dimensão, a profundidade, mas a gente consegue sentir esse amor e a sua bondade, Pai. Que a gente possa ser sensível à voz do seu Espírito, que esse amor possa fazer transformações na nossa vida e que a gente seja exemplos, discípulos teus nesse mundo, até que tu voltes, Senhor. Fique com essa programação, fique com todos que irão participar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Um dia o Senhor veio a essa terra e se fez presente para que todos nós tivéssemos vida novamente. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar aqui o nome daquele que é o verdadeiro presente de Deus para nós. Vamos lá. Toda provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos. Visão
a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida. E o sangue que verteu junto à mesa todos, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, corpo que morreu, que verteu, presente que ele dá. A vida abundante de Deus só é possível em sua morte e em sua vida. Por mim e por você, para que nós tenhamos vida eterna. Amém. Amém. E é por causa disso que a gente não se cansa de cantar sobre a bondade de Deus para a nossa vida. Daquele Deus que é fiel em suas promessas, que um dia prometeu que viria a essa terra e que morreria, para que todos nós pudéssemos desfrutar de uma reconciliação completa com Deus. O mesmo Deus que prometeu isso, prometeu que um dia vai retornar a essa terra para nos resgatar daqui. E é por isso que cantamos de sua bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, De um Deus que é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo então na bondade de Deus. Deus é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
cantarei da bondade, porque Ele é bom e é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és Eu cantarei a bondade dele. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. Porque Deus é bom e é fiel. E nós cantaremos de sua bondade o tempo inteiro. Enquanto tivermos fôlego de vida. Enquanto tivermos fôlego de vida, cantaremos que Ele é bom e fiel. É bom aquele que nos ensina o caminho a seguir. É bom aquele que nos diz como devemos caminhar nessa terra. É bom e generoso aquele que um dia veio a essa terra, abriu os caminhos, para que nós tivéssemos a certeza de que estaríamos trilhando o bom caminho, olhando para o seu exemplo, olhando para a sua vida, para a sua trajetória. Por isso que pedimos ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor use a nossa caminhada, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas lutas, para que tudo isso sirva de testemunho para a sua glória. Continuamos, Senhor, tentando seguir a trilha, o caminho que o Senhor um dia abriu nessa terra. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me vir, eu sou indigno.
sobre todos, e que o meu nome morra com o meu corpo, somente o nome dele, e que o de Cristo permaneça em tudo, que o nome de Cristo permaneça, e que o de Cristo permaneça em tudo, em tudo. Eterno nosso Pai e nosso Rei, que essa poderosa oração que acabamos de cantar seja a nossa oração, hoje e sempre. Amém. Bom dia, bom sábado, bom receber você aqui presencialmente no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro Hall, e bom receber você aí no seu celular, no seu computador, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja assistindo. A gente está numa série chamada Graça, a série mais longa que a gente já fez, 17 episódios. A gente está, se eu não me engano, no 6º episódio, e falando sobre um tema extremamente importante de uma maneira ampla, para mostrar que ao longo de toda a Bíblia existe uma dinâmica acontecendo, que é justamente essa dinâmica da graça. Essa dinâmica que vai perspassando todos os livros da Bíblia, suas diversas histórias, seus diversos momentos, em momentos variados da história, construindo a ideia forte de que é sobre Deus, sobre o que Ele faz, sobre quem Ele é, e que esse amor de Deus, essa graça de Deus, ela é tão forte, ela é tão presente, ela é tão atuante, que esse Deus muda, esse Deus passa por cima daquilo que Ele mesmo disse, para que essa graça possa ser manifestada, para que essa graça possa alcançar aqueles que precisam de graça. E a gente já viu vários momentos disso, e a gente vai ver mais alguns hoje. A gente já falou de várias passagens do Antigo Testamento, a gente continua no Antigo Testamento, mas essa semana é a próxima, e depois a gente entra no Novo Testamento. E eu quero resgatar aqui um texto que a gente já falou, mas para estabelecer uma ideia que é importante para a continuação do que a gente tem falado aqui. Então, se você tem sua Bíblia aí, pode abrir em Êxodo, capítulo 34. O pastor Marcos Apoloni falou desse texto. E esse é um contexto um pouquinho complexo, justamente por como colocar ele dentro da história. Né? Tem uma série de discussões onde e quando exatamente essa passagem do povo de Israel adorando o bezerro de ouro aconteceu, se foi quando... se Moisés subiu uma vez só no Sinai, se ele subiu 2 vezes, e tem toda uma questão de narrativa de onde essa história poderia ser encaixada cronologicamente. Mas aqui na narrativa ela é encaixada de maneira que você entenda um processo. Porque logo depois da lei vem o pecado, e logo depois do pecado vem Deus dizendo assim, eu vou punir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Moisés intercede pelo povo, diz, Senhor, não faça isso, por favor, e tal. E Deus fala assim, beleza, não vou fazer. E aí Moisés fica preocupado, né? Porque Deus disse que ia fazer, depois disse que não ia fazer. Aí Moisés fala, Senhor, eu preciso de um sinal de que o Senhor entendeu o que a gente conversou aqui, de que o Senhor não vai destruir o povo. E Deus fala, tá bom, Moisés, o que você quer? Não, eu quero ver tua presença. E aí Deus fala assim, bom, nenhum homem mortal pode ver a minha presença. Mas tudo bem, eu vou passar diante de ti, mas você não vai me ver. E aí quando Moisés fica ali no alto do monte, numa fenda entre 2 rochas, segundo o texto, diz o texto que Deus cobre os olhos dele e Deus passa diante de Moisés. E Deus faz uma declaração acerca dele mesmo.
E essa declaração diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. É Deus falando dele mesmo, ele diz: Senhor, Senhor, Yahweh, Yahweh. E o texto em hebraico é bonito. O texto em hebraico diz basicamente assim: Adonai, Adonai, El Rahum, Vehanum, Ere Rapaim, Verav, Chesed, Veemet. Deus, ou Senhor, Deus, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, abundante em amor e em verdade. Abundante em amor e em verdade. E aqui ele coloca esses 5 sinônimos, essas 5 expressões concatenadas, e apesar de elas parecerem muito sinônimas, elas têm várias nuances. É um Deus que é misericordioso, é um Deus que é gracioso, é um Deus que é tardio em irar-se, é um Deus que é abundante em amor e é um Deus que é verdadeiro. 5 coisas na sequência. E a gente poderia trabalhar os termos aqui, porque eles são muito interessantes. Por exemplo, a ideia de Rahum. Rahum é amor, é compaixão. E Rahum está ligado à ideia de Rechem, que quer dizer útero. Está ligado à ideia desse ser que é gerado, de alguma coisa que é gerada nas entranhas. É um amor, é uma compaixão que é gerada nas entranhas. Deus é Hanum Veranum. E aí é essa misericórdia. Vem de Hanam, de Rinan, que quer dizer de graça. Deus não cobra. O amor dele, a graça dele é de graça, ele não cobra. E a gente poderia falar, por exemplo, de Hesed, que a gente traduz como graça ou como amor. Que Hesed é uma palavra que aparece abundantemente no Antigo Testamento e talvez seja a palavra mais intrincada de nuances dentro do Antigo Testamento, porque ela vai para vários lugares diferentes. Ela tem várias ligações e conexões diferentes com a ideia de aliança, de história, de presença de Deus, de atuação de Deus e assim por diante. Mas não é nessa sequência de Deus mesmo declarando algo sobre ele que eu quero ficar. Eu quero ficar no verso seguinte. Porque o verso seguinte diz assim: ele mantém o amor a milhares. E aqui a tradução da Almeida, da Nova Almeida, revista, da Nova Almeida atualizada, ela não fica legal, porque ele quer dizer basicamente o seguinte: ele guarda o amor dele, Hesed, ele guarda o amor dele por 1000 gerações. Ele guarda o amor dele por 1000 gerações. Ele perdoa a maldade, a rebelião ou o pecado. Contudo, ele não deixa de punir o culpado. Ele castiga os filhos, os netos e o pecado dos pais até a 3ª e a 4ª gerações. E aqui é interessante porque na construção, Deus guarda o seu amor por 1000 gerações. Mas, realmente, ele pune. Ele visita a iniquidade, a transgressão e o pecado até a 3ª e 4ª. Mas é importante a gente notar aqui que tem uma diferença meio absurda aqui, né? O amor dele é um amor que é guardado por 1000 gerações. Mas ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª gerações. Vocês percebem que tem uma diferença grande aqui na declaração de Deus? Tem 2 grupos. Realmente tem 2 grupos. Você tem um grupo a quem é estendido um amor, uma misericórdia, uma graça abundante por 1000 gerações. Mas realmente Deus visita a iniquidade até a 3ª e a 4ª geração. Mas aqui a discrepância é muito grande, porque existe um amor que é até 1000 gerações e um juízo que é aplicado até a 3ª e 4ª geração. Então existe uma dinâmica da graça forte na própria declaração de Deus. A graça sobrepõe muito o juízo e a execução do juízo. E é só você fazer a matemática, vocês podem fazer aí a diferença que dá de quantidade de vezes de amor e graça para juízo. Mas eu quero pontuar, voltando para os profetas, mais alguns pedacinhos que são importantes para a gente nessa construção. E eu novamente recomendo a você que assista a série inteira para você ver que existe uma coisa que vai se repetindo. E todos os textos que a gente tem trazido aqui semana após semana são textos diferentes.
E não é um texto prova, não é que a gente pega um texto e diz, olha, está vendo esse texto diz isso. Não, são construções diferentes, de momentos diferentes, de profetas diferentes, que vão meio que se acumulando nessa dinâmica da graça. Então, por exemplo, abra lá a sua Bíblia em Amós. Amós, capítulo 7. A gente já falou de Amós, a gente está voltando para Amós. O contexto de Amós aqui no capítulo 7 é um contexto de juízo. Deus está trazendo juízo. Você lê lá o capítulo 6 de Amós, o profeta, inspirado por Deus, falando em nome de Deus, ele diz que Deus vai destruir Israel. Deus vai destruir Israel porque Israel é arrogante, porque Israel se acha, porque Israel é violento, porque Israel abandonou os caminhos do Senhor. E aí no capítulo 7 começa dizendo assim, foi isto que o Senhor, verso 1, o soberano me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos, depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Então aqui o profeta está dizendo que Deus vai mandar gafanhotos para destruir Israel. Vocês lembram quando gafanhotos destroem alguma coisa na Bíblia a primeira vez? As pragas do Egito, né? Uma das pragas do Egito, gafanhotos. Aí diz o verso 2, depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei ao Senhor, o profeta clama ao Senhor. Yahweh, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E aí o verso 3. Então o Senhor se arrependeu e declarou, isso não acontecerá. Então Deus se arrependeu. E aqui ele usa mais uma vez a palavra naham. É uma palavra tão complexa e tão confusa para tantos de nós, que a gente não entende. Deus se arrependeu. E aí é um contexto que lembra muito o dilúvio. Capítulo 6. Deus manda um juízo e Deus se arrepende do juízo. Deus manda o dilúvio e diz, eu me arrependi, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Naham. Lembra muito 1 Samuel capítulo 15, que a gente já viu também, quando Deus diz que se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Naham. Deus se arrependeu. E o texto diz em Amós que Deus não vai fazer mais. Ok, eu vou parar. Eu mandei o juízo, mas eu vou parar. Foi o suficiente. E aqui nesse texto de Amós é importante a gente lembrar de 2 pontos e a gente pontuar 2 coisas que são muito importantes. Primeira, repetindo, que a gente já falou semana passada, a linguagem de juízo e de salvação nos profetas ela é muito similar para Israel e para as outras nações. Da mesma maneira que Israel é salvo, Deus também diz que vai salvar as outras nações, como a gente viu semana passada. E da mesma maneira que Deus pune Israel, Deus também pune as outras nações. E a ideia dos gafanhotos é muito clara. E é interessante porque 2 elementos eles se repetem bastante nessa descrição do juízo de Deus, de como Deus vai trazer juízo. A ideia de arrogância e de violência. Deus vai punir Israel em Amós, e a gente já vai ver aqui em outros profetas. Deus vai punir Israel porque Israel é arrogante e violento. Israel se acha e Israel é violento, internamente e externamente. E as outras nações são arrogantes, elas se acham e elas também agem com violência. Por exemplo, um texto difícil. A gente quase não está vendo um texto difícil, né? Então vamos lá. Isaías. Já vimos Isaías também, mas vamos lá para o capítulo 10 de Isaías. Isaías aqui, ele está trazendo uma série de profecias de Deus contra Israel, etc. e tal. E nessas profecias ele diz que ele vai levantar reis, ele vai ungir pessoas de fora de Israel, reis de outras nações, para punir Israel. Vocês lembram que existe uma profecia confusa e complexa para a gente, porque ele unge, né? Ele unge, ele usa a palavra Messias. Ciro é um Messias. Ciro vai vir para libertar Israel e tal, e ele é ungido, é um rei medo-persa e tal, mas ele vai ser punido depois. E ele diz aqui, em Isaías, que ele vai levantar os assírios para punir Israel. Capítulo 10, no verso 5, diz assim, ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Deus colocou o bastão da ira na mão dos assírios. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como lama das ruas.
Deus vai usar os assírios para punir Israel. Os assírios são a vara do furor de Deus, o bastão da ira de Deus. Deus vai usar os assírios para punir Israel. Porque Israel é arrogante e violento. Maravilha. Mas olha o que acontece. Mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. Então não é, os assírios não querem só ser a vara do meu furor contra Israel, eles querem punir todo mundo, eles querem ser violentos contra todo mundo. E aí, por causa disso, Deus vai trazer juízo contra os assírios. Capítulo 10, verso 12, diz assim: quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ou seja, quando ele terminar de usar os assírios para punir Israel, aí diz assim: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pelo orgulho e pela arrogância. Então os assírios não estão contentes de apenas executar o plano de Deus, eles querem mais. Eles são arrogantes. Eles são obstinados. Eles se acham. Interessante como essa ideia vai se repetindo. Eles se acham. Eles acham que eles podem mais do que eu permito que eles possam de verdade. É muito interessante quando a gente pensa ao longo da história como, por exemplo, o cristianismo se porta como essas nações. A quem Deus dá poder, mas que usa esse poder com arrogância e obstinação para quê? Para executar muito mais do que o que Deus permitiu. Se acham. Acham que podem determinar os caminhos e a vontade de Deus. E assim como Deus pune as nações pela sua violência e arrogância, Deus também pune a sua igreja pela sua violência e pela sua arrogância. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, ele tem a ver com uma ideia que aparece lá em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, fala de um termo talvez técnico que a gente usa para descrever, que é a ideia de mecânica da pregação. Aqui em Jeremias 18, a partir do verso 1, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá uma mensagem. Então foi à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, eu posso quebrar vocês, eu posso refazer vocês. Verso 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele não fizer o que eu aprovo, então eu vou me arrepender do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Entenderam aqui como é que funciona? Deus é o oleiro e o povo é o vaso. Que povo? Qualquer povo, é o vaso. Se Deus fala, eu vou destruir, e há arrependimento das pessoas, o que acontece? Deus não destrói. Agora, se Deus fala que vai abençoar, e a pessoa não age como Deus queria, o que Deus faz? Não abençoa, ele se arrepende do bem que ele tinha dito que faria. Então, se há a profecia, se há uma punição associada com uma nação, mas há arrependimento, Deus se arrepende e não faz o que ele tinha dito que faria. Deus muda. E se ele diz que ia abençoar, mas há desobediência, arrogância, violência, ele se arrepende também, ele não faz o bem que ele tinha dito que ia fazer. Estão entendendo? De passagem, porque a gente não vai se aprofundar, tem uma série inteira sobre isso, chamada O Peixe e o Verme. Vocês lembram que isso acontece no livro de Jonas. Jonas é chamado para pregar para quem? Nínive, assírios. Ele é chamado para pregar para os assírios. Ele vai. Ele prega para os assírios se arrependem. E Jonas fica bravo. E vocês lembram o que ele diz?
Jonas capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, porque os ninivitas se arrependeram, e Deus se arrependeu e não destruiu os ninivitas. E aqui é usado justamente arrependimento de Deus. Verso 2, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa ainda? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. E aí Jonas pede para morrer. Então, Senhor, eu sabia que o Senhor era assim. Eu sabia que o Senhor era um Deus que se arrepende de fazer o mal. Por quê? Porque o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso. O pessoal levemente se arrependeu, não vou destruir mais. E deixa eles lá. Estão percebendo que essa ideia está aparecendo bastante? E a gente geralmente passa rápido nesses textos, e a gente não percebe essas nuances, dessas mudanças. E aí vem uma outra dinâmica, que é uma dinâmica que está associada com essa dinâmica da mecânica da pregação em Jeremias 18, que é a dinâmica das bênçãos e maldições no Pentateuco. Principalmente no livro de Levítico, capítulo 26. É importante a gente falar aqui das diferenças entre Levítico, Números, etc., e Deuteronômio. A gente precisa lembrar que os textos de Êxodo, Levítico e Números são textos em que Moisés escreveu, que Moisés recebeu as revelações, etc., e assim por diante. E o texto de Deuteronômio é fundamentado na ideia de que Moisés falava, ele pregou para o povo várias vezes, e aí alguém foi escrevendo, a gente sabe no final que foi Josué que foi transcrevendo esses discursos de Moisés. Ok? De acordo com o texto bíblico. Então, Levítico 26 é extremamente importante para a gente entender a dinâmica das bênçãos e maldições. E essas dinâmicas estão associadas aos tratados antigos da antiga Mesopotâmia, do Antigo Oriente e tal, tratados de suzerania e vassalagem, a gente já falou sobre isso aqui também. Esses tratados de suzerania e vassalagem funcionavam quando o rei forte fazia um acordo com o rei fraco. E ele se apresentava dizendo: eu sou fulano de tal, o Deus, rei de não sei o que lá, blá, 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 blá. Quem recentemente assistiu o Game of Thrones aí sabe como é que é, né? Aquelas longas apresentações: eu sou Daenerys Targaryen, a rainha da tempestade, nascida da tempestade, a libertadora das correntes, blá, blá, blá. Então o rei vem e se apresenta assim, ele coloca uma lista de coisas que ele fez. E aí ele conta alguma coisa histórica, e aí ele coloca um monte de legislação que o rei vassalo, mais fraco, é obrigado a cumprir. Tá? Então, por exemplo, o Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, eu sou Yahweh, teu Deus. Eu te tirei da casa da escravidão, da terra do Egito. E aí ele passa a legislação que ele quer. E aí depois, na sequência, dentro desses tratados, você tinha a seção das bênçãos e maldições. Geralmente só maldições. Só nos tratados hititas que você tinha as bênçãos também. E como é que funcionava essa ideia de bênçãos e maldições? Você já sabe mais ou menos, né? Se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, então eu vou te abençoar. Mas se você desobedecer, então eu vou te amaldiçoar. E essa é uma lógica perfeitamente compreensível para todos nós. Correto? Se eu faço bem, recebo bem. Se eu faço mal, recebo mal. Não é? A gente não aprende aquele ditado quando a gente é novinho? O que você planta, você colhe. Não é isso? Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Não é assim que funciona? E a religião adora isso. Toda e qualquer religião adora isso. Porque isso está na nossa cabeça, isso está impregnado na maneira como a gente enxerga o mundo. Não importa a época, não importa que momento histórico, a gente está impregnado desse raciocínio. E ele aparece na Bíblia. Bênçãos e maldições. Só que tem detalhes. Então, Levítico 26. E é interessante que a gente pode ler aqui as várias bênçãos do Levítico 26, mas eu queria só colocar aqui para vocês uma das bênçãos, lá no verso 11, diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tá? Por que eu li esse daqui? Porque essas bênçãos decorrentes da obediência, quando a gente lê essa bênção, por exemplo, essa bênção já tinha vindo antes da obediência. Porque antes do povo receber a lei,
Em Êxodo capítulo 19, Deus falou, vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. E depois ele estabeleceu o santuário no meio do povo. O santuário já estava estabelecido quando essas bênçãos e maldições são dadas. Então, a bênção veio antes da obediência. Já começa por aí. Mas aí vem as maldições, que são sempre complexas, né? A partir do verso 14. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, se vocês desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então eu vou tratar vocês assim. Eu vou trazer sobre vocês pavor repentino, doenças e febre, que vão tirar a visão e vão definhar a vida. Vocês vão semear inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos adversários de vocês. Verso 18. Se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais os seus pecados. E aí descreve o que é essas 7 vezes mais. Aí verso 21. Se vocês continuarem se opondo a mim e recusarem me ouvir, eu vou castigar vocês 7 vezes mais. Aí descreve 7 vezes mais. Verso 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina e continuarem a se opor contra mim, eu vou me opor a vocês e castigarei vocês 7 vezes mais. E descreve mais 7 vezes. Muito maneiro, né? Se apesar disso vocês, verso 27, não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então vou opor a vocês e vou castigar vocês 7 vezes mais. E aí vai. As últimas 7 vezes. E nessas últimas 7 vezes, ele vai falar do exílio. Então ele vai falar assim, olha, se vocês continuarem contra mim e tal, então eu vou mandar vocês para outras nações vão vir, eu vou levar vocês. Vocês vão estar no meio das outras nações, vocês não vão conseguir ter paz nessas outras nações que vocês forem enviados, pelo contrário, vocês vão continuar sofrendo nesses lugares, vocês vão ter medo, vocês não vão conseguir dormir e assim por diante. Então, beleza. Bênção se houver obediência, mas, curiosamente, essas bênçãos vieram antes da obediência. Mas, ok, tem uma lógica ali. Maldições se houver desobediência. E agora essas maldições elas vêm em pacotes. Vem um pacote. Não houve arrependimento, vem mais o pacote. Não houve arrependimento, vem mais o pacote. E o último pacote que vem é exílio. Beleza. Esse raciocínio todos nós entendemos. Eu errei. Vamos usar um exemplo light, né? Que exemplos pesados, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Será que ele sabe da minha história e tal? Então vou usar exemplos lights. Exemplos tranquilos. Esse é um exemplo, difícil, né? Eu menti, boa. Alguém falou, eu menti. Né? Disse para minha mulher que estava no lugar e não estava. O pneu do carro furou. Putz, era Deus me mandando um arrependimento. Tá vendo? Na hora, eu menti, Deus na hora me mandou a parada e, Mas eu não me arrependi da mentira, eu mantive a mentira, eu não contei para minha mulher que eu tinha mentido. Aí, no outro dia, eu acordo e sou demitido do trabalho. Aí, eu menti para minha mulher, Deus me demitiu do trabalho. Mas eu não me arrependo. Aí, minha mulher descobre a mentira, eu tenho divórcio. Cara, tá vendo? Deus foi... Não foi tão leve o exemplo, né? Mas, enfim. Deu uma escalada rápida aí. Mas a nossa cabeça funciona assim. A gente funciona nessa lógica de não fiz alguma coisa errada para Deus e agora Deus está me punindo para que eu me arrependa. E se eu me arrependo, o que eu espero automaticamente quando eu me arrependo? Que haja suspensão das consequências daquilo que eu fiz. É ou não é? Mas eu me arrependi. Eu contei que eu tinha mentido, eu me arrependi genuinamente. Por que não ficou só no pneu do carro? Por que teve que vir para o emprego e para o divórcio? Né? Então tem essa lógica funcionando na nossa cabeça. Mas aí, essa lógica ainda está presente na ideia do arrependimento, que a gente encontra lá em Levítico 26, verso 40. Mas se confessarem os seus pecados, os pecados dos seus antepassados, e na infidelidade que se opuseram contra mim, se eles se humilharem, verso 11, e aceitarem o castigo do seu pecado, então me lembrarei da aliança que eu fiz com Abraão e com Isaac e de Jacó, e me lembrarei deles e trarei eles de volta para a terra. Então, na nossa cabeça funciona bem essa ideia de que se eu obedeço, eu sou abençoado, eu ganho, mas se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado, Deus me pune e as coisas dão errado na minha vida. E a religião ama funcionar assim, porque é assim que ela consegue de você dízimo.
oferta. É assim que ela consegue de você devoção. É assim que ela consegue de você sacrifícios. Que sacrifícios? A presença, as reuniões. Reunião todo dia, não. Reunião da igreja. Culto todo dia. Putz, eu vou receber a bênção. Quando a gente funciona nessa lógica, a gente funciona na lógica da culpa. E o centro do relacionamento com Deus funciona em quem? Em mim, em você. Porque se eu faço o que é certo, eu sou abençoado. Se eu faço o que é certo, eu recebo de Deus. Mas se eu faço o que é errado, eu me dou mal. Então, nessa lógica, o meu relacionamento com Deus ele é mediado por quem? Por mim mesmo. Eu sou a medida do relacionamento que eu tenho com Deus. Então, se a minha vida está boa, o mérito disso é de quem? É meu, porque eu estou mandando bem. Mas se a minha vida está um lixo, o mérito dessa vida lixo é de quem? É meu também. Fiz besteira. Mandei mal. Então, para mudar a minha dinâmica de eu estou ferrado, eu estou no chão, para mudar essa dinâmica, quem tem que mudar? Eu. E se eu me arrependo, eu volto para a bênção, é ou não é? Então essa dinâmica é lógica, essa dinâmica faz sentido. E a gente tem controle nesse processo do relacionamento com Deus. E a gente ama esse controle. Não só sobre a gente, mas sobre o outro também. Porque se a vida do outro está lixo, o que a gente faz? A gente faz igual os amigos de Jó. Mano, o que você andou fazendo? Conta aí, está orando pouco. Está jejuando pouco. Fez teu propósito com Deus na comunidade? Deu 10 mil esse mês? Não é verdade? Se vocês me derem 10 mil hoje, para mim não, né? Para Deus, né? Mas é através de mim. Se vocês derem hoje, Deus vai abençoar vocês, porque Deus tem um plano para vocês, porque a vida de vocês está um lixo. Mas se vocês me derem 10 mil hoje, Deus vai mudar a vida de vocês, porque vocês vão mostrar se vocês têm fé. Não precisa ser só dinheiro, não. Pode ser subir a montanha. Se vocês subirem a montanha, se vocês não sei o que lá, se vocês papapá, pô, então Deus vai fazer. Pá. A mudança está dentro de você. E é por isso que a ideia dessa teologia coach, vamos dizer assim, ela prospera tanto, porque a ideia da religião, cara. Vocês já estão treinados para o coaching. Porque vocês cresceram na igreja. E quando você cresce na igreja, esse é o raciocínio. Estou mentindo? Pô, cara, as coisas estão na sua mão. Você decide. Deus está lá só esperando você. Deus está parado assim, e aí, o que vai ser da sua vida aí, irmão? Decide aí. Mas aí vem Levítico 26, o final. Verso 44. Começa assim: ainda assim, mesmo com todas essas coisas, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da minha aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, a vida das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Ainda que não haja arrependimento, ainda que essa dinâmica da lógica, da bênção e maldição, não prospere, não vingue, ou seja, ainda que vocês continuem fazendo tudo errado, eu, por amor, vou me lembrar de vocês. E vou salvar vocês. E aí vem a graça, e aí vem a quebra da lógica. Porque na graça, nessa quebra da lógica, dessa dinâmica de bênção e maldição, de obediência e desobediência, é que o centro das coisas mudam de mim para Deus. Porque eu já não tenho controle sobre o amor de Deus. Eu já não tenho controle sobre a graça de Deus. Eu já não tenho controle sobre o que Ele quer ou o que Ele não quer, sobre o que Ele faz ou Ele não faz. Agora o centro está nele. Então não importa se eu dou 10 mil ou se eu não dou nada. Não importa se eu tomo um negócio ou deixo de tomar alguma coisa. Não importa se eu guardo alguma coisa ou deixo de guardar alguma coisa. Porque o centro desse relacionamento já não está em mim. Está em Deus. Então, se a minha vida é boa, se a minha vida é ruim, isso não quer dizer nada. E aí a gente tem várias dinâmicas dessa acontecendo na Bíblia, e talvez a mais famosa é Jó.
Porque agora o centro não está na gente, o centro está em Deus. É a graça dele, é a ação dele, é o que ele faz ou deixa de fazer. E eu vou repetir, a graça dele é tão forte, essa dinâmica da graça é tão forte, é tão abundante, que ele passa por cima daquilo que ele mesmo fala. Porque Deus não é refém da lei. Deus está acima da lei. Não é a lei que manda em Deus, é Deus que manda na lei. Deus é o Deus da graça. A dinâmica da graça está acima de qualquer coisa. Aí as pessoas falam, porque elas piram, né? Falam, não, mas tem que ter os bons e os ruins. A nossa mente funciona assim. E essa frase do Miroslav Volf, no livro Exclusão e Abraço, essa frase, ela finalmente me fez entender algumas coisas. Ela diz assim, página 355, Deus julgará, não porque Deus dá às pessoas o que elas merecem, mas porque há certas pessoas que se recusam a receber o que ninguém merece. Elas recusam a graça. Se os malfeitores experimentarem o terror de Deus, não será porque eles praticaram mal, ou não será somente porque eles praticaram mal, mas porque resistiram até o fim à poderosa sedução dos braços abertos do Messias crucificado. Isso daqui, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê esses textos todos que a gente está lendo, faz todo e total sentido. Esses dois grupos não têm a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com a graça que você aceita ou não. Para você e para os outros, porque a gente tem essa dificuldade também, né? A graça para a gente é ótima, mas para os outros era um problema. A graça que salva a gente é linda, maravilhosa. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor me salva. Mas quando salva o outro, a gente fala assim, maldito seja o Senhor, porque salvou esse desgraçado. A graça que seduz, é a graça que constrange, é a graça que eu aceito, que me molda, que me torna alguém melhor. Não é porque eu me tornei alguém melhor que eu mereço alguma coisa, mas é a graça que atua em mim, essa graça que eu aceito. Porque praticar a maldade eu vou continuar praticando. Tem jeito. É natureza. Vocês estão entendendo essa dinâmica? A justiça e o poder de Deus são fruto da graça e do amor dele, não o contrário. Que essa graça possa nos seduzir, no sentido de nos conquistar, para que a gente aceite essa graça, para que a gente não seja resistente a essa graça. E para que essa graça torne em nós, transforme a nossa vida, transforme a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas se você, meu querido, não aceita a graça de Deus na sua vida, você tem um problema. E se você não aceita a graça de Deus na vida do outro, você também tem um problema. Que realmente há sempre o grupo daqueles que sofrem a ira de Deus. Mas esse grupo não está relacionado ao que fizeram ou deixaram de fazer apenas. Está relacionado a não aceitarem uma graça que ninguém merece. Eterno nosso Pai e nosso Rei, quando a gente fala de alguma coisa que a gente não tem controle, que é a Tua graça, que é o Teu amor, a gente tem problemas, porque a gente quer controlar o nosso relacionamento contigo, a gente quer controlar o relacionamento dos outros contigo. A gente quer dizer o que pode e o que não pode, baseado na nossa interpretação da lei. O nosso problema, Senhor, é que o foco, o centro da nossa religião, da nossa espiritualidade é a gente. É o que a gente faz, é o que a gente deixa de fazer. É o que os outros fazem ou deixam de fazer. A gente não se contenta apenas em pensar as coisas para a gente quer ser fiscal do outro também. Senhor, a gente vive nessa lógica de bênção e maldição. Senhor, por favor, quebre essa lógica do mérito, essa lógica do merecimento. E faz com que a gente entenda que a Tua graça é sobre todas as coisas. E que realmente a gente não tem controle. E que essa graça e que esse amor nos alcance aonde quer que nós estejamos. E que a gente, na nossa ínfima participação em todo esse processo, que a gente possa simplesmente aceitar essa graça. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.
Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. Embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, há poder para exercer, com espinhos pra ferir. Despido de prazer, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vamos ficar de pé e vamos estender nossos braços, vamos abençoar uns aos outros, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Valeu, bom sábado para vocês e até semana que vem.